esse sistema que a gente começou a desenvolver aqui no Espírito Santo, né? É um sistema ainda com DNA capixaba, apesar de algumas alterações que ele teve. Então, eu vou falar um pouco aqui, é, brevemente, acho que a maioria já sabe, mas um pouco da evolução desse sistema, o estado atual dele, né? As coisas que mudaram. Por enquanto, não mudou tanta coisa assim. Né, vamos conversar um pouco por quê, talvez algumas perspectivas do sistema, e mostrar efetivamente o sistema para vocês. Né? Eu sei que acho que está tendo muitos problemas, inclusive de acesso, vamos conversar sobre isso também, essa mudança da plataforma, né? A mudança como o CNJ está gerindo o acesso é diferente agora, então vamos conversar um pouco sobre isso também, mostrar um pouco do sistema para vocês, a carinha nova do sistema, mas antes eu queria só passar brevemente alguma coisa da evolução do sistema. O que ele era antes, como é que ele foi, porque é importante para a gente entender o pé que ele está hoje, como é que ele estava, né, e por que e como ele foi desenvolvido. Eu vou compartilhar a tela, estou compartilhando já com vocês aqui, eu peço só que vocês me falem, por favor, se a apresentação está em tela cheia agora? Ainda não, Elison. Ainda não? Deixa eu ver Não. aqui. Mas a gente está conseguindo. Está conseguindo ver? Tá conseguindo, tá bem tranquilo. Então tá bom. Bom, vamos lá. O atual sistema, gente, o atual Sistema Nacional de Adoção, ele sucedeu em 2018 o antigo CNA, que era o Cadastro Nacional de Adoção. Muitos aqui devem lembrar, né? Que era um cadastro que estava em vigor desde 2009 e já estava apresentando inúmeros problemas, né? Era um cadastro que o CNJ criou, mas ele era só um linkzinho mesmo. Pretendente, criança, deu, falar a palavra da moda aí, deu match, né? Dos dois ali, e aí mais nada, seguia o resto sem maiores informações no sistema. Né? Então, o sistema foi criado somente para essa função básica, só que ele não foi tendo atualização. O que acontece quando o sistema não tem atualização? Ele vai juntando lixo, né? Então ele vai ficando cheio de bugs, cheio de problemas, e acabou o quê? Acabou que os servidores, o pessoal acabou não usando isso. Teve comarca, teve lugares que voltaram a usar livrinho mesmo, escreviam lá o nome dos seus pretendentes, e aí fazia na mão lá e cruzava com as crianças que tinham, porque o sistema realmente não funcionava. Para ter uma ideia, acho que as pessoas que usaram esse sistema podem se lembrar, às vezes você entrava em um pretendente que já tinha adotado, fazia 10 anos, ele estava lá ainda, e ele ficava indefinidamente com um monte de ocorrência. Entramos em contato, mas já adotou. Entramos em contato, mas já adotou. Entramos em contato, mas já adotou. Então, assim, era um trabalho muito grande ficar ligando para as pessoas que já adotaram. O sistema não tinha um controle em cima disso, né? Então, apesar de ter sido um passo importante, que foi o primeiro cadastro que apareceu, na verdade já tinha em Santa Catarina, tinha o Cuida, que era um cadastro estadual que eles tinham lá. Aqui no Espírito Santo, a gente desenvolveu um sistema, logo depois do Cuida, a gente se inspirou um pouco nesse Cuida, que era do sistema do Tribunal de Santa Catarina, para desenvolver o nosso SIGA, que era o Sistema de Informação e Gerência da Adoção. Né? E o CNJ teve a solução deles para esse problema do CNA foi, em vez de desenvolver um sistema novo, vamos ver um que já está funcionando e está bem. Vieram aqui no Espírito Santo, a gente conversou bastante e viram que tinha um potencial de nacionalizar esse sistema. Né? Como eu falei, esse sistema ele é derivado do SIGA, que é o Sistema de Informação e Gerência da Adoção e do Acolhimento, que funciona desde 2008. Então, veja que em 2009 o CNJ criou o CNA. Em 2008 a gente já estava aqui com o SIGA. Tá? E o SIGA, ele já tinha algumas coisas que o antigo CNA não tinha. O CNA era o Cadastro Nacional de Adoção, e para controlar acolhimentos, você tinha o CNA-CL, que era o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. Tá? O CNCA, desculpa, CNA-CL é outro sistema. O CNCA, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. O SIGA, ele já incorporava essas duas ferramentas. A gente já tinha uma visão que era o seguinte: a criança entrou no acolhimento e a gente acompanha até a saída dela. Então sempre teve essa visão de essa ideia de uma visão um pouco mais integral da criança. A gente via mais aspectos, a gente controlava mais aspectos, né? Era registrado mais dados nesse sistema. E aí, em 2008, foi criado esse sistema, e aí ele estava começando a passar pelo mesmo problema que o CNA passou, que era o quê?
Ele estava ficando sem manutenção, porque na época foi uma empresa que foi contratada pelo Tribunal de Justiça para fazer esse sistema, e tinha vencido já, enfim, o prazo dela de dar manutenção, e o sistema estava acumulando alguns problemas. Aí o tribunal resolveu pegar técnicos do próprio tribunal para desenvolver um sistema novo, né? E foi em 2014, que esse 2.0, desse eu já participei efetivamente da criação dele, né? Então, desde de lá, porque eu primeiro entrei no tribunal em 2012, então ele já estava ali o SIGA. E aí, em 2014, eu participei efetivamente da criação desse outro, que a gente chama de 2.0, que tinha muitas ferramentas que hoje ainda continuam no SNA praticamente inalterados, né? O CNJ viu essas ferramentas, viu que estava à disposição ali, e falou, bom, na época a pessoa fez uma análise aqui, eu não sei se era em torno de 10 milhões para desenvolver um sistema desse, era uma coisa assim bem cara, né? E aí falaram, vamos adaptar um sistema que já existe e que está dando certo. E foi assim que foi feito, né? Quais são as características básicas do sistema que chamou essa atenção do CNJ para que a gente tivesse a oportunidade de nacionalizar esse sistema? Primeiro, uma visão integral da criança e adolescente, acompanhamento do início ao fim. Ou seja, antigamente, o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, ele era de uma função, ele era voltado para a adoção. Ou seja, ele era voltado para o evento. A adoção é um evento na vida da criança. É diferente desse sistema atual agora, porque ele não é voltado para o evento, ele é voltado para a criança. Toda vez que eu falar criança, tá? Entendo criança e adolescente. Então, ele é voltado para a criança, para o adolescente. Ela que é o centro do sistema. Então, o que acaba sendo a adoção? Apesar de chamar Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o centro não é o evento, o centro é a criança. Não sei se eu estou dando para explicar bem, mas faz uma diferença danada, né? Tanto é que a gente, desde o princípio, a gente sabe que no mundo jurídico tudo gira em torno dos números de processo e tudo mais, mas a gente sempre quis colocar o nome da criança como preponderante. Então, para você pesquisar é pelo nome, para você saber é o nome. Então, é o nome, é sujeitificar mesmo a pessoa ali, olha, é a criança. Não é o número tal do processo, é a criança, é o Joãozinho da Silva, é a Maria de Souza, é ela que a gente está cuidando. Então, ele começa desde o acolhimento e vai até o fim. E o fim não necessariamente a adoção, né? Você tem aí guardas, você tem a reintegração aos genitores, possíveis evasões que podem ocorrer com esse adolescente, essa criança da instituição de acolhimento, as próprias adoções, né? Então, são vários caminhos que essa criança pode percorrer dentro do sistema e o sistema está preparado para poder refletir isso tudo, né? Um dado que para a gente sempre foi muito importante é que, como eu volto a frisar, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Mas se você pegar estatisticamente qual que é o andamento, ou seja, qual que é a característica que mais acontece dentro desse sistema? É a adoção? Não é a adoção, é a reintegração familiar, né? Então, a reintegração acontece muito mais, numericamente, estatisticamente, do que a adoção, né? Se fosse por número de eventos, deveria chamar Sistema Nacional da Reintegração Familiar e da Adoção, ou alguma coisa assim. Porque o que ele mais faz é a reintegração familiar no sistema, né? E com isso a gente conseguiu puxar muitos dados importantes desse sistema que a gente não tinha o controle antigamente, né? Essa integração do CNA e CNCA, como eu já falei, ele pega tanto a adoção quanto a questão do acolhimento e mais, né? Guardas, ele pega adoção intuito persona, ele pega muita coisa. Os alertas que foram registrados, que foram incorporados ao sistema. Então, venceu o prazo, 120 dias da destituição, está lá o sistema botando em alerta. 240 dias de uma adoção, está lá o sistema colocando em alerta. Então, tudo que vai acontecendo, que vai vencendo o prazo, o sistema entra 3 meses da reavaliação do acolhimento. A alerta, na verdade, a reavaliação de acolhimento, vocês vão ver, vou passar um pouco o nível de alertas aqui para vocês. A reavaliação de acolhimento 1 mês antes, são 3 meses, né? Cada 3 meses tem que ter uma reavaliação, uma audiência concentrada, intercalada, enfim. Mas quando tem 2 meses, ele já entra num pré-alerta, já alertando, daqui 1 mês já vai estourar o tempo aí dessa reavaliação de acolhimento, juiz, fique atento, né? Envio de e-mails, por enquanto ele estava funcionando, agora acho que está até parado essa funcionalidade, mas era quando tinha um match,
com uma criança e um pretendente, que eu vou explicar depois para vocês. Ele enviava um e-mail para o pretendente. Eu não tenho certeza se ainda está funcionando, porque como mudou toda a interface dos pretendentes, tinha dado uma parada. Eu acho que voltou, mas eu tenho que confirmar isso, né? Que é os pretendentes receberem e-mail dizendo que tem uma criança ali no perfil dele, caso a vara de infância não tenha tomado nenhuma atitude. O prazo era 15 dias, depois estava enviando com 5, e agora eu não sei exatamente como está, porque como o sistema está em desenvolvimento, às vezes tem algumas regras que mudam todo dia, algumas são até erros, né? O e-mail, por exemplo, chegou um tempo que ele tinha dado um erro que ele estava mandando imediatamente, estava dando nem tempo de entrar em contato. Então, como está em desenvolvimento, acontece alguns erros no sistema, que vocês já devem ter pego. Quem trabalha com o sistema sabe que às vezes dá uns bugzinhos ainda. Vamos conversar sobre isso mais tarde, o estado atual dele. Mas tinha essa funcionalidade de envio de e-mail também. A vinculação automática. Por quê? Porque às vezes a criança era disponibilizada para adoção, o juiz dava ali um despacho, enfim, uma sentença disponibilizando para adoção, seja porque suspendeu, seja por entrega voluntária, seja porque teve a destituição mesmo, ou pais ou criança órfã, pais falecidos. E isso, apesar de constar lá no sistema da jurídica, no PJE, enfim, no IJUD antigo, não era tomada uma atitude, né? Essa criança você colocava lá que ela estava liberada para adoção, mas não fazia uma busca, que é uma coisa que depende de você ligar para a pessoa, enfim. O que o sistema faz depois dessa versão 2.0? Ele automaticamente vincula criança e pretendente. Chega meia-noite, a pessoa que desenvolveu esse sistema, o desenvolvedor, ele até colocou um nome peculiar nessa função do sistema, que no código, né, que é fada da meia-noite. Por quê? Porque chega meia-noite, o sistema roda uma rotina e pega todas as crianças com os pretendentes de acordo com a ordem. Então, se não vinculou manualmente, ele já vincula e já informa na página inicial para a comarca, ó, tem uma criança vinculada, não foi feito nada, é para ele disparar um e-mail para aquele pretendente, ó, procure a comarca. Obviamente, esse e-mail não consta nome de criança, nenhum dado. Esse e-mail é só falando, procure a sua comarca, a vara da infância, porque tem uma criança vinculada ao seu perfil, para alertar, para poder justamente isso. Se a vara de infância ali foi um pouco mais morosa, não deu os andamentos no tempo certo, para tentar acelerar isso da forma mais automática possível. Tem o pré-cadastro, o acesso ao cadastro pelo pretendente também, que é o que? O pretendente ele pode preencher hoje um pré-cadastro. Ele vai estar, isso é uma coisa que dá um pouco de confusão, até bom esclarecer. Alguns pretendentes acham, eu já estou cadastrado, eu coloquei lá no SNA meu nome. Não, ele não está cadastrado, tá bom? Quando ele preenche o pré-cadastro, como o nome diz, é um pré-cadastro. Isso aí, na verdade, é para facilitar, já tá os dados dele lá, mas esses dados, ele fica como se fosse numa antessala do sistema, ele não é incorporado plenamente ao sistema. Aguardando o quê? Aguardando o curso, aguardando a documentação, ele trazer a documentação, toda a análise, passar aí pelo Ministério Público, o ok de vocês, volta até o juiz dar a sentença, e aí sim vai aproveitar esse pré-cadastro que ele fez, puxa-se esses dados, e aí vai dar uma validação nesses dados. Aí a vara de infância dá uma validação, e aí sim só que ele passa a entrar no cadastro. Mas é uma informação importante, porque muito pretendente acha que preencheu esse pré-cadastro e já está no sistema, e não é isso, né? E depois que ele efetivamente é habilitado, ele tem acesso ao cadastro dele no sistema. E qual que é o cadastro que ele tem acesso? Aos dados dele. Ele vai conferir lá se o nome, endereço, o perfil da criança que ele quer, se está de acordo, né? Às vezes ele colocou lá, sei lá, até 6 anos e erraram, colocaram 16. Vou dar um exemplo aqui. Ele pode conferir, opa, vai lá na vara e reclama, olha, o perfil não é esse, o perfil tá errado. Então ele pode conferir esse perfil dele. Tá? Ele pode alterar 2 dados, que é e-mail e telefone. Ele não pode alterar o perfil da criança? Não, porque aí pode depender de um estudo técnico, né? Para saber se ele tem capacidade, porque ele foi geralmente, vamos imaginar, ele foi habilitado numa configuração para uma criança até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade tem certas demandas, tem certas expectativas, tem certos preparos que precisam ter. Ok, e aí de repente ele fala, olha, eu quero até 16 agora. É uma mudança importante. Essa mudança foi o quê? Foi pensada, foi refletida, tá certo? Muito bom. Ou essa mudança foi no impulso, ou porque eu assisti um filme que alguém adotou um adolescente, eu fiquei impactado, sabe aquelas coisas de emoção? Então, assim, ele não pode mudar essas características de criança que ele deseja, como que é a idade, a etnia, sexo da criança, enfim, se possui alguma doença, deficiência física, ele não pode mudar isso no sistema,
porque isso depende de um estudo. Então, a gente tem que procurar a vara de infância. Ele pode mudar telefone e endereço, são os dados, telefone e e-mail, que são os dados de contato. Endereço também não, porque muitas vezes o endereço, ele está, por exemplo, em Vitória, ele mudou para Vila Velha, ele vira isso, e ele muda, se ele pudesse mudar no sistema. Isso implicar em mudança também da competência, teria que ir esse processo para Vila Velha, então ele tem que procurar também a vara de infância para isso. Então, basicamente, ele muda somente os dados de informação dele. E o que mais? E ele consegue ver a posição dele no sistema. E aí eu vou dar vocês estão me vendo bem, gente? Só para ter um retorno aqui. Continua a tela de... ok. E aí o que acontece? Eu vou falar para vocês que essa questão da posição, inclusive o sistema tem ali um texto, quase um livrinho de texto, assim, para explicar muito bem. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, ó, você é a primeira na sua comarca. E a pessoa, oba, eu sou a próxima pessoa a adotar na minha comarca, né? E a gente sabe que não é isso. Ela é a primeira pessoa daquela comarca, mas por perfil daquela criança que ela quer. E eu já recebi várias reclamações assim de pretendente. Olha só, eu tô como primeiro na minha comarca, o segundo tal. Fulano é o quinto e adotou antes de mim. Aí eu sempre pergunto, qual que é o seu perfil? É uma criança até 3 anos. Você conhece fulano? Qual que é a criança que ele adotou? O menino tem 5 anos, então não estava no seu perfil. Né? Então a gente tem que explicar muito isso, porque às vezes eles acham que é uma questão de, sim, a próxima adoção que o juiz vai mexer nessa marca é a minha, e não necessariamente. Tá? Então, é bem explicado isso, como é que funciona as prioridades em termos de municipal, estadual, nacional, que ele pode querer, internacional, que é uma coisa que tem aparecido às vezes, né, as pessoas, posso dar até uma pausa, eu trabalho na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, né, acabei não me apresentando, né, Elerson, eu trabalho na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, e a gente trabalha mais especificamente com adoção internacional também. E a gente trabalha com a internacional, geralmente é o quê? O estrangeiro que vem adotar aqui no Brasil, a criança. Mas já tem pretendentes, há umas 3 semanas atrás eu atendi na Seja um casal que estava desejando adotar fora, né? Então, o sistema também prevê esse tipo de coisa? Também prevê esse tipo de coisas. Tá? O pretendente ele pode adotar em outro país. Não sei se cabe falar um pouquinho só para explicar isso ou não, doutora Valéria, aí, só explicar isso, a senhora acha que compensa? Porque se pode Claro, aparecer Edson. alguém na promotoria, alguém procurando Pode, isso, claro, sim, é né? sempre uma boa informação. Vou dar uma pausa então só para explicar essa questão pelo seguinte. Chegou esse casal para mim e falando, por exemplo, a gente está querendo adotar, a gente está vendo essa questão da Ucrânia e queremos adotar uma criança na Ucrânia. Nós temos dinheiro, temos capacidade financeira para fazer, podemos ir e não tem problema. Eu falei, ok, mas não dá. Porque existe uma recomendação da ONU que é seguida no termo de adoção internacional que não se fazem adoções para países em conflito, tá? Ou países em convulsão social. Então você pega aí uma Síria, Ucrânia, Haiti, alguns países aí no mundo que estão em convulsão, Líbano hoje, não se faz adoção para esse país. E a gente recebe muita gente querendo, porque vê pela televisão aquelas crianças saindo, órfãs e chorando, enfim, tem toda essa questão da mídia também, e surge esse desejo de adoção. Então, caso se procure, pode adotar internacionalmente? Pode. Esses países em guerra, em conflagração, em tumulto, pode? Não pode. Não, eu quero num outro país, X. Eu quero, por exemplo, adotar na Bolívia. Ok. Qual que é o passo? Vai entrar em contato com a vara de infância, informar isto, e a vara de infância vai oficiar a SEJA, que é onde eu trabalho, com a documentação desse pretendente. Com a documentação desse pretendente, nós vamos oficiar a CAF, que é a Autoridade Central Administrativa Federal, que faz parte do Ministério da Justiça em Brasília, que eles vão pegar essa documentação e vai entrar em contato, por exemplo, com a Bolívia, ok? E vamos esperar uma resposta da Bolívia, para a Bolívia nos falar quais são as condições para adoção internacional na Bolívia. Primeiro, só pode país que assinou a Convenção de Haia, que é uma convenção de direito internacional que regula as adoções internacionais. Então, só se for país da Convenção de Haia, tá, que pode fazer. E segundo, que a Convenção de Haia ela não estabeleceu um corte ou um limite para essas adoções, no sentido todo país vai ter que ser nesse molde. Não. Ela regula como é o trâmite, mas é livre. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. O Brasil ele aceita adoção de um casal homem-mulher, um casal homem-homem, mulher-mulher, um casal um pretendente solo, só o homem, só a mulher, enfim. O Brasil aceita todas essas adoções.
A Itália, por exemplo, não aceita. A Itália tem que ser um casal, homem e mulher casados, e tem até um tempo de casamento, né? E a Itália tem um limite de idade, por exemplo. As pessoas, no Brasil, se você tem 60 anos e quer adotar um bebê, ok, não tem problema, desde que julgado que você tenha capacidade, você pode se habilitar para isso. Na Itália, se você tem 45 anos, você ainda pode adotar um bebê. Se você tem 46, a criança tem que ter pelo menos um ano. 47, 2 anos. 48, 3 anos. E vai subindo. Então, se você tem 50 anos, crianças acima de 5. Se você tem 55, só crianças acima de 10. Então, são particularidades dessa legislação que a gente pede desse país. Então, no meu exemplo, a Bolívia vai passar para a gente quais são as idades, quais são essas crianças disponíveis, quais que são as regras específicas que ele tem para ver se aquele casal encaixa. Só depois disso tudo que a gente é habilitado aqui vai entrar com esse trâmite lá na CAF, para a CAF mandar para a Bolívia, e aí a Bolívia fazer o trâmite da habilitação lá. Lembrando que, uma regra geral, todo país, a prioridade é de quem? Dos seus habitantes, dos seus cidadãos. Então, assim como no Brasil, na Bolívia também as crianças que vão para adoção são aquelas que não foram adotadas pelos cidadãos bolivianos, certo? Qual que é o perfil? Como o Brasil. São crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com alguma doença ou adolescentes com alguma doença ou deficiência que acaba sendo o perfil que aquele país acaba adotando, que os adotantes mais ou menos querem toda essa idade. Por exemplo, a gente trabalha muito com a Itália. A Itália, quando vem adotar aqui no Brasil, eles até pegam uma idade um pouco maior, por exemplo, 12 anos. A gente já fez adoção de 14 anos de idade, né, para o exterior, até pegam. Mas eles têm limite, por exemplo, doença, não aceitam nenhuma praticamente. Nenhuma doença, nenhuma deficiência. Grupo de irmãos, 2, até vai lá, 3 já complica. Já fica um pouco mais difícil, né? Então, assim, os perfis dos pretendentes não variam tanto assim, né? Então, a adoção internacional, a gente tem que sempre lembrar que tem as vicissitudes e cada regra de cada país que a gente tem que respeitar. Assim como o Brasil tem sua regra, se um brasileiro quiser adotar lá fora, tem todo esse trâmite passando pelo Ministério da Justiça, passando por nós, passando pelo Ministério da Justiça e aguardando isso de volta. Às vezes não vem. Se eu não me engano, é México, que a gente está uns 3 anos esperando uma resposta de agora não deram nada para a gente. Tá? Então a gente fica à mercê da vontade do país. De repente o país simplesmente não tem vontade de fazer adoção internacional aqui, nem responde, tá? Outros respondem. Então isso daí não é regra geral. Bom, voltando aqui, uma outra característica do sistema é o gerenciamento das adoções intuito persona, que são aquelas adoções que antes a gente ficava sem saber, que são aquelas adoções para adoção brasileira, né? Que a adoção a entrega direta. Né? Hoje dá para controlar. Né? Hoje dá para controlar quantas dessas adoções acontecem. Né? A gente sabe que tem casos que é de boa fé, que está há muito tempo com a família e tudo mais, mas pode ter casos que não é. A gente já pegou casos aí de crianças, na verdade, eram explorados, eram empregados domésticos, na verdade, que estavam naquela casa ali. Enfim, tem casos e casos. Mas é importante ter o controle. Onde acontece, como acontece, por que está acontecendo mais em um lugar, mais em outro. Né? E existe, inclusive, aqui no estado do Espírito Santo, existe uma resolução da corregedoria que toda adoção desse tipo tem que ser mandada a sentença para a corregedoria. Então, a gente, além disso, tem o controle da sentença também de todas as adoções em tudo persona. Também para dar essa prioridade ao cadastro, né? Essa prioridade àquelas pessoas, porque, como eu sempre falo, a gente não tem problema de falta de pretendentes no cadastro. Hoje a gente tem aí sempre, historicamente, em torno de 100 crianças disponíveis para adoção no estado e 700, 800 pretendentes, né? Sempre é 7, 8 vezes mais, a gente nunca tem problema. Então, sempre tem pretendentes, né? Principalmente para crianças menores. Estatísticas também, que é uma coisa que o sistema pode gerar, e, inclusive, depois, se quiser, eu posso passar, creio que muitos conhecem aqui, mas o CNJ lançou uma página pública do Analytics, que o CNJ tem uma página de Analytics, que são páginas de números da justiça, e tem um específico do SNA, muito boa essa página. Ela está, no momento, com problema com dados de pretendentes, então não são confiáveis dados de pretendentes, mas todos os outros são dados confiáveis, desde número, perfil das crianças que nós temos aqui disponível para adoção, é um dado aberto, tá? O endereço é muito grande, por isso que eu não estou passando aqui, sabe aqueles endereços que cheio de letra, símbolo e tal, depois eu posso passar até no chat para vocês, se vocês quiserem, que é muito, muito grande. Mas é de acesso público, né? Eu sempre falo, às vezes a gente é procurado pela imprensa bastante, eu preciso de dado tal, já estou educando o pessoal da imprensa que trabalha, olha, tem esse site aqui, dados públicos abertos, você pode procurar lá que está todos os dados de adoção do Estado do Espírito Santo e do Brasil, né? Você tem dados de todo o Brasil.
Bom, eu falei do sistema de cores para vocês, rapidamente. O que é vermelho no sistema é pendência, tá? Então, é igual farol vermelho, né? Para e olha. Então, o que é vermelho é pendência. Preste atenção, tá? Laranja são prazos a vencer. Lembra que eu falei que tinha aquela questão da reavaliação de acolhimento? Que com 2 meses, na verdade, são 3, cada 3 meses, mas com 2 meses, ele já fica, por exemplo, laranja, tá? Laranja, ó, daqui um mês já vai vencer. Verde é sem pendência, mas eu costumo dizer, uma sem pendência por hoje. É uma criança que você reavaliou o acolhimento dela, o juiz foi lá e reavaliou o acolhimento dela hoje. Hoje ela fica verdinha, ok no sistema, claro, desde que não tenha outras pendências, como processo de destituição em atraso, outras coisas. Hoje ela fica ok no sistema, aí daqui 3 meses, se não for reavaliada de novo, na verdade, daqui 2 meses, pula para o laranja, daqui 3 meses, pula para o vermelho. Tá? Então, o verde ele é sempre temporário, ela está ok naquele momento. O roxo é caso solucionado, e aí o sistema entende como solução a criança estar com uma família, né? A família dela mesmo, ou seja, por adoção, ou seja, reintegração familiar. E azul é inativo. Muitos casos crianças fazem, os adolescentes fazem 18 anos, infelizmente, saem das instituições sem voltar para a família, sem a gente conseguir uma adoção também, eles ficam inativos. Muitos que evadem também, não conseguem encontrar, mesmo dando busca, ficam inativos também, tá? Então, essas cores aqui no sistema, vocês vão ver que elas são padrão. Hoje tá alguma dessas coisas que o azul, eles estão usando o roxo, não estão usando muito em algumas coisas, porque está mudando um pouco o sistema, mas ainda é o padrão do sistema, é esse padrão de cores aqui, tá? Eu quero mostrar o sistema, eu não sei se, doutora Valéria, perguntas deixar mais para o final? Todas? Lúcio, a gente tem uma pergunta aqui. Você quer responder? Posso, porque aí eu já vou matando, né? Se eu souber. Tá ótimo. É do Luiz. Luiz é até meu assessor. Ele pergunta o seguinte: o SNA tem um campo específico para os brasileiros que desejam adotar crianças e adolescentes no exterior? Nesse caso, como funciona o gerenciamento desse cadastro? Há uma organização de habilitados para cada país em que as pessoas desejam adotar? Não, que ele tem uma marcação que deseja adotar no exterior. Ele tem uma marcaçãozinha só no sistema que ele deseja adotar no exterior, porque até hoje a gente nunca pegou um que efetivamente foi até o final aqui no nosso estado, tá? Nunca teve. Mas teve só interessados. Mas tem essa marcaçãozinha que fala que é porque, na maioria das vezes, ele não quer só o exterior, ele continua habilitado para adoção nacional também. Tá? Então o cadastro dele está valendo para os dois. Só que aí o sistema ele tem essa marcação por quê? Porque a busca por uma criança não vai ser feita por esse sistema. Pegando meu exemplo da Bolívia, vai ser lá, não sei se a Bolívia tem um sistema como o nosso ou como eles controlam lá, mas vai ser no sistema lá da Bolívia. Né? Porque o que acontece? Ele vai sair com a habilitação daqui, a gente vai mandar isso para lá e a Bolívia vai ter que aceitar essa habilitação dele. Vai ter que, como se fosse uma reabilitação, que é o que a gente faz com um pretendente americano que quer adotar aqui no Brasil, um pretendente italiano que quer adotar aqui no Brasil, ele manda a documentação, avaliada toda essa documentação, a doutora Valéria faz parte do colegiado da SEJA, ela sabe aí como é que é, já analisou vários desses casos, isso vai para o MP também, para vocês darem o ok, volta essa documentação e tem uma sessão do colegiado da SEJA, e aí sim essa habilitação é ratificada. Na verdade, esse italiano, esse americano, ele já estava habilitado no país de origem dele, lá já tinham falado, tá ok, a gente pega essa documentação, que são estudos sociais, fotos, todas as informações, e faz uma ratificação dessa habilitação dele aqui. Nos outros países acontece a mesma coisa. Na Bolívia acontece a mesma coisa, e ele vai entrar no sistema lá da Bolívia, que não é o nosso aqui. Então, o nosso só existe a marcação, para você saber, opa, esse pretendente, ele quer adotar no país tal, e tá a marcaçãozinha aqui. Mas, efetivamente, tudo vai correr no outro país, tá? Até que a gente receba aqui documentação ou perguntas do país, porque realmente tem uma criança, se deu um match com uma criança de lá, tá bom? Não sei se respondi, mas eu posso tentar mostrar depois disso aí no sistema para vocês também. Tá, joia? Maravilha, maravilha. Só agora uma pergunta, tem uma dúvida minha, Ellison. Essa marcação vermelho, laranja, quando nós entramos no sistema, nós conseguimos acompanhar, porque isso está lá marcado, não é isso? Exatamente. Eu vou mostrar agora a página inicial, vou até parar de compartilhar aqui, vou compartilhar uma outra tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu acerto a tela, né? Vocês estão vendo a tela do SNA aí? Sim. Ótimo. Essa é a tela inicial do SNA, quando você entra nele, tá?
E aí, deixa eu explicar, eu vou voltar depois na tela de login, mas deixa eu só explicar essa primeira tela aqui, passar um pouquinho na frente, só para tirar a dúvida da doutora Valéria. Olha só, vocês estão vendo, eu não sei quantos acessavam o SNA antes, vocês estão vendo meu mouse mexer aqui? Vocês estão vendo Sim. que ele está no limite aqui, ele começa mais ou menos aqui, vai até aqui, assim, mais ou menos, e tem ainda uma barra de rolagem lateral aqui, e o sistema está com outro cabeçalho aqui em cima. O que acontece? Isso aqui é igualzinho o sistema que a gente sempre usou, só que ele está funcionando em frame. O que é isso? Ele está funcionando dentro de uma outra estrutura. Essa estrutura maior, esse menu sanduíche aqui, que a gente chama, que tem os 3 tracinhos, tá vendo aqui? Esse menu aqui faz parte da nova estrutura. Só que como não mudou todas as telas, na verdade mudou só uma, que é de pretendentes, as outras telas foram carregadas como se fossem embutidas no sistema. Tá dando para entender mais ou menos o conceito? Ele está funcionando embutido, é o mesmo sistema funcionando embutido numa estrutura maior, cuja única tela diferente, além desse cabeçalho com esse menu sanduíche de 3 tracinhos, é a página de pretendentes que a gente já vai ver, tá bom? E aí aqui vocês já podem ver que tem, ó, os pretendentes. O que, gente, só um esclarecimento. Eu estou usando aqui nesse sistema, um sistema, se vocês verem a linha aqui em cima, não sei se dá para ver, SNA Treinamento. Esse é um sistema de treinamento. Eu estou aqui na vara do Distrito Federal, com perfil de promotor de justiça, na vara do Distrito Federal, e todos os dados aqui são fictícios, tá bom? É um sistema, não é o sistema mesmo que a gente usa, é igualzinho, mas é usado para treinamento, porque eu posso mostrar os dados do sistema sem problema nenhum. Então aqui, olha só, vamos supor aqui que estamos aqui na vara da infância e juventude teste. Olha só, tá vendo? É tudo criado. Feliz e Paz, vara da infância Feliz e Paz. Olha aqui, eu mudei aqui. E vou torcer para ele não cair, graças a Deus não caiu, porque às vezes eu passo muito susto no treinamento com isso, sabe? Porque esse sistema é um pouco instável, então às vezes eu estou mostrando. Aí você clica nesse botão, acontece isso. O que acontece? O sistema cai, pá, eu fico com aquela cara de taxa, né? Mas agora foi, vamos lá. Olha só, nessa vara da infância Feliz e Paz aqui, nós temos aqui 4 casos de criança e adolescente para solução imediata. Na verdade, para falar para vocês assim a verdade, isso aqui é o dado mais importante. É esse aqui. Se tiver que escolher um para olhar, esse primeiro aqui, tá bom? Para solução imediata. Que é todos aqueles prazos de destituição em atraso, adoção em atraso, criança disponível para adoção, mas não vinculada, criança que está com excesso de prazo também na reavaliação, tudo isso vai ficar nesse primeiro aqui, que são as situações mais graves. Tá? Então, aqui é onde a gente tem que prestar mais atenção. Tá? Tem um serviço de acolhimento aqui também, tá vendo? Serviço de acolhimento aqui é para solução imediata. Quando que o serviço de acolhimento anda, isso é talvez uma parte interessante para o MP. Quando que ele entra para solução imediata? Superlotação, geralmente. Tá? Na verdade, tem outras situações. Por exemplo, se ele for marcado lá como porque lá está escrito assim, o serviço em funcionamento está ok, ele é insalubre, ele é adequado e tal, eu acho que dificilmente alguém vai mudar lá e colocar insalubre, enfim. Mas essa questão da superlotação sempre pega. Porque se for informado no sistema que ele tem capacidade para 10 e ele está com 12, ele vai ficar aqui, ó, opa, deixa eu voltar lá onde é que eu estava. Ele vai ficar aqui, ó, nesse para solução imediata como umzinho aqui, tá bom? E aí você já faz um alerta. Opa, tem alguma coisa errada. Geralmente é superlotação de instituição de acolhimento, tá bom? Às vezes é a superlotação ok, outras vezes eu já peguei que é o seguinte, olha, ela tinha capacidade de 10, mas a gente ampliou, tem mais leito e tal, ela tá atendendo 12. Hoje tem 11, então tá ok. Tá, então entra em contato com a vara para mudar isso daí, tá? Pra gente ser sempre saber, porque é para justamente pegar a questão de superlotação em instituição de acolhimento, tá bom? Essa é a página inicial do sistema, tá? Que tem aqui o Estado, nós estamos presos aqui no Distrito Federal, e o órgão julgador que vai escolher. Cada promotor vai ter o seu órgão julgador, o Centro de Apoio à Infância, falei o nome certinho, doutor Valério, eu acho que é isso mesmo, né? Aí tem acesso a todos, porque a lei gerencia, dá acesso a todos os promotores também. Eu queria só compartilhar uma outra tela aqui com vocês, que essa tela aqui, deixa eu ver se eu vou acertar ela. Essa daqui. Vocês estão vendo essa tela inicial? Essa tela inicial aqui é o login novo do SNA. Na verdade, esse endereço aqui está errado. O endereço correto é cnj.jus.br/SNA. Tá? Então, cnj.jus.br/SNA. O que o CNJ fez assim? O Sistema Nacional de Adoção ele tinha um login próprio. Era cadastrado, muito obrigado, colocaram aí. Tinha um login próprio que a gente colocava dentro do sistema.
Aí o CNJ resolveu, o CNJ tem um sistema chamado corporativo, que ele gere outros sistemas também, CNACL, o cadastro de adolescente com conflito com a lei, Banco Nacional de Mandado de Prisão, são muitos e muitos subsistemas do CNJ, e aí eles aproveitaram e colocaram o login do SNA atrelado a esse sistema. Então, só quem é cadastrado no sistema do CNJ consegue login pela plataforma OK. Os promotores, aí eu vou pedir até para vocês me falar, para vocês me atualizarem. Era para não ter mexido com o login eles tinham feito lá uma coisinha para não mexer com o perfil de promotor, para conseguir acessar. Porém, a última informação que eu tive é que acho que vocês estavam acessando só com o perfil Gov e não pelo administrativo. É isso mesmo? Confere? Eu entrei pelo Gov, Pelo Everson. Gov. E está entrando direitinho? Pelo Gov eu entrei, estou aqui agora, estou até com a minha Ah, página aberta aqui. uhum. Já observei que eu vou ter que entrar em contato com a Vara de Guarapari, porque está bem desatualizado aqueles para solução imediata. Imediata, exatamente. E aí pode até ser, a gente fala assim, nossa, a vara está muito ruim. Não, às vezes a vara está em dia, mas não foi informado, não foi atualizado o SNA, Eu né? acho que foi isso que aconteceu, É, porque tem crianças aqui que já foram adotadas, estão aqui para solução exato. imediata. E qual que é o problema? É só uma chatice, porque o sistema está assim. O grande problema é que o CNA adotou desculpa, o CNJ adotou esse sistema, eu já participei da primeira correção nacional desse sistema, e eles cobram mesmo. Vieram até aqui no Espírito Santo, o conselheiro do CNJ, especificamente para falar por que vocês estão com essa pendência, por que essa vara está com essa. Então, assim, estão em cima, né? Então, a gente tem que atualizar sempre esses dados, porque o CNJ vai batendo em cima. Né? E a corregedoria, só mais um parênteses, a corregedoria a gente tem processos para tudo isso, a gente tem processo para destituição em atraso, para excesso de prazo em reavaliação de acolhimento, adoções em atraso, tudo isso. Então, o nosso trabalho, a SEJA trabalha especificamente com isso também, a gente cobra, todo santo dia a gente está enviando para os magistrados, cobrança, malote digital, e-mail, olha, tal processo já está há tantos dias assim, olha, tal processo, e a gente está tendo um resultado muito bom. Muitos juízes não gostam muito assim, do nosso trabalho, mas essa seja fica me importunando, mas é muito bom, né? A maioria compreende, graças a Deus, que é uma cobrança salutar. Por quê? Porque a gente conseguiu diminuir os processos em processo de destituição, que eu acho que é uma coisa muito crítica isso, porque a destituição, quando ela trava, você trava a vida inteira da criança, ela fica ali. Então, a gente já teve caso aqui no começo, quando a gente começou a cobrar, de processo há 11 anos se arrastando de destituição. Quando a criança começou, ela já tinha toda a chance de adoção. Quando ela estava lá, depois de 11 anos, ela já estava com 16 anos ali, já, a gente sabe que a chance diminui muito de adoção. Então, a gente conseguiu diminuir, assim, demais. A gente não tem processo mais nesse prazo todo de adoção. 2 anos, a gente ainda tem alguns ali, 3, mas o que? Fruto de cobrança. A gente tinha quase 300 processos em atraso, a gente diminuiu mais da metade, menos. E não só diminuir a metade no número do processo em atraso, mas no prazo. A gente não tem esses absurdos de prazo maiores, assim, enormes, de muitos anos. Mas fruto do quê? Dessa cobrança. E por quê? Porque o sistema deu visibilidade. Né? Esse sistema ele foi desenvolvido, não dá para esquecer, foi desenvolvido na SEJA e no âmbito da corregedoria. Né? E corregedoria faz o quê? A corregedoria também cobra, fiscaliza. Então ele foi criado também com isso que chamou a atenção também do CNJ. Tanto é que esse sistema, quando eu participei da adaptação desse sistema para o nacional, o treinamento, dei treinamento em vários estados do país desse sistema também, e esse sistema, onde que ele foi alocado inicialmente no CNJ? Na corregedoria do CNJ. Então, esse sistema foi um sistema que foi alocado inicialmente na corregedoria do CNJ, era da nossa corregedoria, porque ela tem essa característica, né, de expor realmente excesso de prazo, enfim, coisas que tem que serem feitas com a criança ali. Enfim, vocês estão vendo essa tela aqui do acesso, né? Eu vou entrar em contato com o CNJ, tá? Para saber como está essa questão da promotoria, porque nós tivemos um probleminha. Eu vou agora abrir alguma coisa aqui para vocês. Eu estou participando, eu participo ainda, no papel eu estou cedido para o CNJ em tempo parcial para trabalhar nesse sistema. Só que esse sistema, como é que foi feito? Ele foi para o CNJ, participei dessa primeira, estava funcionando bem. Só que todo sistema, se ele não evolui, ele morre. O sistema sempre tem que evoluir. Isso a gente sempre teve na cabeça. O sistema não pode ficar parado.
E o CNJ, acho que fez um acordo, acho que com o PNUD, até um órgão das Nações Unidas, que financia alguns projetos, e que estavam tocando isso. Participei de algumas reuniões com eles ultimamente. Eu não sei o quanto os técnicos do PNUD estavam, assim, atualizados em relação ao sistema, o que ele era. Me deu a impressão de que estavam um pouco, assim, um pouco perdidos em algumas coisas, tá? E juntou com isso que nós temos, até muitos de vocês conhecem, a Isabelle trabalhava com a gente, ela já está há 5 anos no CNJ, trabalhando com esse sistema. A Isabelle virou mamãe, né, tempo atrás, ela saiu de licença maternidade, não ficou ninguém lá físico. A gente reunia virtualmente alguma coisa, mas não tinha ninguém lá físico para cobrar. Então, o que aconteceu? Nós estamos com uma enxurrada de problemas no sistema, né? Bugs, probleminhas, principalmente na parte de pretendentes, que é a parte nova do sistema. Eu tive muitas reuniões com o pessoal de lá, ficou umas 4 pessoas de outros estados também cuidando disso, só que a gente não estava dando conta. A Isabelle voltou agora, pelo que ela me informou, acho que vão até rever esse contrato, não sei como vai ficar exatamente, mas vão fazer alguma coisa, já tá começando a dar uma melhorada, porque agora a gente tem uma pessoa física, a Isabelle, cuidando isso de volta lá. Mas sim, se vocês escutaram as pessoas reclamando que estavam com muitos bugs no sistema, está com muitos bugs no sistema mesmo. Eu estou há alguns 2, 3 meses afastado um pouco, porque eu estou em processo de adoção, estou com uma linda garotinha aqui agora, então o tempo livre que eu tinha para o CNJ, eu estou tendo agora em casa para outras prioridades, já a doutora Valéria já sabe. Então, assim, eu estou um pouco afastado há 2 meses, por isso que eu falei, eu vou entrar em contato com o pessoal lá para saber, porque era para funcionar esse acesso dos promotores como era antes. Estando funcionando no Gov, menos mal que está funcionando e vocês estão indo, tá? Mas era para funcionar como antes também. Nessa página aqui, você pode entrar como gov.br, tá? Ou entrar na área administrativa. Temos aqui as estatísticas também, mas eu falo para vocês que é melhor entrar pelo Analytics do CNJ do que aqui, porque ele é bem mais completo do que aqui, tá bom? Vamos voltar aqui para o sistema inicial. Então, você logou, você está nessa página aqui do sistema, tá bom? Que é a página inicial, que a gente tem que prestar atenção. Essa página aqui, eu vou clicar aqui em para a solução imediata. Vocês estão vendo meu mouse? Não estão vendo, né? Desculpa que acho que eu compartilhei a página errada. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo agora a tela com as bolinhas, né? Ok, para a solução imediata aqui, se eu clicar, né? O promotor está lá, ele vai clicar aqui, e aí ele vai me abrir todo mundo que está em solução imediata. Claro que é todos os dados fictícios, espera de uma nova vida, Guilherme Fernandes de Araújo, Maria Clara de Souza, Sofia Fernandes Araújo Cavalcante. Tá. São 3 crianças, aqui tem a idade delas, uma com 9 anos, 11 anos, 9 anos, 9 anos. O órgão julgador, que é a Vara de Infância Feliz e Paz. O tempo após a última ocorrência. Gente, o que é o tempo após a última ocorrência? É a última coisa que foi registrada no sistema. Seja uma reavaliação, seja um andamento que ela mudou de abrigo, a última coisa em que mexeram ali, né, que prestaram atenção e mudaram algum dadozinho no sistema daquela criança. Tem aqui a situação, que é aqui que a gente tem que ficar atento. Olha só, essa criança que é à espera de uma nova vida, ele está acolhido. Primeira informação que eu tenho, uma criança acolhida. Ok. Segunda, já está vinculada a mais de 5 dias. O que isso quer dizer? Opa, ele está vinculado a mais de 5 dias, será que entrar em contato com esse pretendente para saber se ele tem interesse em adotar essa criança? Não sei. Tá? Na verdade, eu sempre bati na tecla que às vezes no CNJ tem muita coisa que tem que passar por comitê gestor, tal, que esse prazo está muito curto. Porque o que acontece? Falta para a gente entre a vinculação e a concessão da guarda, falta um outro andamento no sistema que seria em estágio de aproximação, tá? Em aproximação. Porque a vinculação é inicial, você nem conhece a criança. E depois, qual que é a próxima andamento do sistema? Guarda com fim de adoção. Só que nesse meio tempo, existe uma aproximação que pode durar, não sei, um mês com um adolescente, por exemplo, e o sistema mantém isso como pendência. Às vezes não é pendência. Às vezes é o quê? Simplesmente porque já está em aproximação, mas eu não tenho andamento para jogar, porque não tem a guarda. Está em visitas ali, passa o final de semana na casa, volta. Dependendo da idade, a gente tem que fazer com muita cautela, né? Para a criança, para o adolescente ir acostumando. Então, nem sempre isso é uma pendência. Por quê? Porque falta um andamento aí no meio, que é um andamento, talvez, em aproximação, tá? Com a criança, que refletiria melhor aquele atual estágio da adoção ali, tá bom? Outra coisa é que, assim, idade continua presumida. O que é isso? Bom, a gente sabe que às vezes um bebê encontrado na rua, enfim, é acolhido. E aí não tem nada daquele bebê, emergencialmente, para emitir a guia ali. Olha, parece que tem 1 ano, parece que tem 6 meses. Então joga uma data mais ou menos presumida de 6 meses e fica aí. Ok, o sistema aceita para cadastrar e para emitir uma guia. Ok? Ok. Só que
Depois de um mês, ele cobra. Opa, alerta vermelho, já tem um mês, já é para a vara ter corrido atrás, para ter vindo ver aí quem que é a mãe, quem que é o pai, quem, enfim, tem certidão de nascimento, quem que é, ou se não tem, manda registrar, ver na maternidade onde é que nasceu. É um mês, é o prazo que o sistema dá para poder coletar esses dados e depois para você jogar a idade real. Tá? Deu um mês, não jogou a idade real, a idade continua ali como presumida. Tá bom? Ele está vinculado, tá? A informação que já tinha aqui em cima, e acolhimento com prazo a vencer. Tá? Então, ele está acolhido ainda, vinculado, mas está com prazo a vencer. O que é acolhimento prazo a vencer? Aqueles 3 meses, tá bom? O de baixo aqui, ó, está acolhido, mesma coisa, documentação não informada há mais de 30 dias. Ó, atenção, isso aqui é uma pegadinha, está erradinho no sistema. Na verdade, deveria estar escrito ali, CPF não informada há mais de 30 dias. Porque documentação, você fica pensando, o que será que é? Será que é o número da certidão de nascimento? Será que é... Não, é CPF, tá? Toda vez que tiver documentação não informada, é CPF. Porque tem aquela recomendação, não lembro se é recomendação, resolução, acho, do CNJ, um ato normativo, uma coisa assim, fala que toda criança acolhida você tem que fazer o CPF dela, tá? Então, se não foi colocado CPF, em 30 dias o sistema tem cobra, olha, CPF, 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 tá? Mas ele cobra errado, cobra como documentação, tá? Então, toda vez que tiver documentação, entenda o CPF. Acolhimento também é cedido há 3 meses. Essa criança de baixo aqui, ó, Maria Clara de Souza, ela está como não identificado. Toda vez que vocês viram não identificado no sistema, quer dizer o quê? Quem que é não identificada? Parece até um contrassenso. Ué, o nome dela está aqui, Maria Clara de Souza. Como é que ela está não identificada no sistema, se é a Maria Clara de Souza? O que é não identificado é a situação dela. Sempre no SNA, você tem um binômio, que é o quê? É um registro de uma criança atrelado a uma situação, tá bom? Então, é Maria Clara em adoção. É a Maria Clara vinculada a alguém. É a Maria Clara acolhida. É a Maria Clara reintegrada aos genitores. Se eu só tenho um cadastro, esse não identificado é o sistema olhando para mim e falando assim, tá, e daí? O que ela está fazendo aqui? Deu para entender mais ou menos? É ele perguntando o que essa criança está fazendo aqui. Porque eu só cadastrar a criança e não dar um andamento, associar ela a uma situação que o sistema prevê, não me diz nada, é só um nome. Eu tenho que ter a criança associada a uma situação, seja adoção, acolhimento, reintegração, guarda, o que for, ela tem que estar associada. Então, o que acontece? Essa menina aqui, a Maria Clara de Souza, ela está não identificada, ela não está associada, o sistema não sabe o que fazer com ela, fica meio perdido. Eu não sei o que fazer, essa criança, ela está num limbo. Então, isso é um alerta, e um alerta forte, por quê? Ela tem que estar associada, porque do jeito que ela está, ela não me diz nada. Tá? Do jeito que ela está, não me diz nada. E ela está vinculada com alguém há mais de 5 dias. Mas a gente não sabe, ela está vinculada e está acolhida? Ela está vinculada e está onde? Acolhida onde? Numa família acolhedora? Numa abrigo? Onde que ela está? A gente não tem a localização dessa criança, tá? Então, não identificada para a gente saber a situação que ela está, tá bom? E aqui esse outro, a Sofia, também a mesma coisa. Então, deu para entender que aqui, essa página inicial, deixa eu voltar aqui, é clicando aqui, vinculados para adoção, a gente vai ver 2 aqui, aqui tem aptos para adoção, só as crianças aptas para adoção, você pode ir filtrando aqui, disponível a busca ativa, tá? Que é uma função nova no SNA, e parênteses para explicar de novo a busca ativa. A busca ativa existe dentro do Sistema Nacional de Adoção, a gente coloca as crianças lá, no Sistema Nacional de Adoção, na busca ativa, tá? Só que a gente tem uma campanha aqui no estado que é a Esperando por Você, que é uma campanha que você deve conhecer, que está na página do Tribunal de Justiça, que a gente tem conseguido muito sucesso com essas adoções, mais do que o SNA. Tá? Então a gente coloca no SNA, coloca, mas a gente dá uma prioridadezinha para a campanha, porque a gente entende que está dando mais certo. Deixa eu só passar um dado para vocês. Não sei quantos vocês conhecem o sistema A.DOT, é um sistema de Curitiba, do Paraná, da Vara de Infância do Paraná. É um aplicativo para busca ativa. Tá? Um aplicativo muito bom, funciona muito bem, e 11 estados já se cadastraram para poder fazer a busca ativa nesse aplicativo. Tá? Muitos, Minas Gerais está lá, eu acho que, não sei se Rio de Janeiro está, Paraná, não sei se Rio Grande do Sul, estados, Bahia, eu acho que está lá. Então, muitos estados, 11 estados do país, têm a sua busca ativa, assim como nós temos a nossa campanha, eles têm a busca ativa além do SNA, que você pode colocar a criança busca ativa lá, nesse aplicativo A.DOT. Bom, eu não sabia dados desse sistema até semana passada, quando eles publicaram um boletim desse sistema. Então, eles estão com 5 anos, mais ou menos, desse sistema, excelente,
top mesmo. Eu já usei esse sistema, ele é muito bom, interativo, muito bem feito. É um para Android e para iPhone funciona. Até hoje, em 11 estados, eles conseguiram 185 adoções. Dá uma média aí de 16 adoções por estado, certo? A nossa campanha, num período similar, conseguiu 40. Tem aplicativo, só no site, no boca a boca e no conhecimento, a gente já conseguiu 40 adoções. Só para vocês terem uma ideia de que mesmo com uma estrutura grande e de um aplicativo muito bom, que é o A.Dot, a gente proporcionalmente conseguiu mais adoções do que eles ali pela campanha. Por isso que a gente pede até uma prioridade na campanha, porque tem dado certo. Tá? Já passaram acho que 130 crianças individuais, assim, grupos de irmãos também, mas contando crianças individuais, e dessas 40 a gente conseguiu. Né? Lembrando, só vai para a campanha crianças que já tentou de tudo, até internacional, não tem chance nenhuma pelo Sistema Nacional de Adoção, todas as chances esgotadas. São aqueles casos de adolescentes maiores, crianças com doença ou deficiência, grupos grandes de irmãos. Então já conseguimos adolescentes de 17 anos, crianças com microcefalia, crianças com síndrome fetal alcoólica, crianças com muitas deficiências, a gente conseguiu a adoção, então graças a Deus, bem, tá? Bom, e Ederson, dentre outros. Oi, posso tirar uma dúvida antes de você pode? passar? Tá, só Uhum, para ajudar também os colegas. Quando você fala da campanha, uhum, como nós tivemos lá em Guarapari uma criança na campanha, e aí eu estou aqui naquela para a solução imediata, e aí eu uhum. observei que essa criança ela está aqui para a solução imediata, e lá naquele quadrinho está em processo de adoção, e aí, entre parênteses, adoção in tuto personae. Fica essa nomenclatura, adoção in tuto personae, quando ela vem pela campanha? Geralmente fica como intuito e persona, mas não necessariamente, tá? Aí depende muito da maneira como é vinculada. Poderia ter sido vinculada por busca ativa também. Existe uma vinculação por busca ativa no sistema. Mas não tem nenhum problema de ser intuito persona nesse caso. Às vezes muitos gostam do intuito persona, outros já demonizam a intuito persona, né? E a gente tem aquele cuidado todo da intuito persona quando é o quê? É um bebezinho que é entregue direto para uma família, para outra, às vezes Uhum. envolve pagamento, às vezes a gente não sabe se as pessoas estão preparadas, então o intuito persona tem esse grande problema. Mas nesse caso aí, é uma criança que ninguém do país quis, ninguém internacional quis, e o casal quis, foi direto nele. Então não tem problema nenhum a intuito persona para essa criança Mas ser feita por intuito Mas persona. seria mais interessante para que a gente tivesse uma estatística mais perfeita que a Vinculado vara por busca talvez tivesse ativa. colocado busca ativa, não é Por isso? busca ativa, exatamente. Vinculado Tá. por busca ativa. Tá? Outra Isso pode coisa. ser feito. Pode Ah, perguntar, doutora. não, pode, Pode pode falar. terminar. Tá. Porque essa vinculação por busca ativa, como eu falo para vocês, eu tenho medo de falar algumas funções do sistema porque muda todo dia. Teve um tempo que só a gente da SEJA conseguia fazer essa vinculação. Aí a gente pedia para as varas entrar em contato com a gente, que a gente fazia a vinculação e aí já aparecia vinculado para eles lá. Tá? Depois de um tempo as varas conseguiram fazer isso, mas se não conseguir fazer pela vara, entre em contato com a SEJA, tá? Que a gente faz. E que geralmente, na verdade, passou pela SEJA primeiro, porque a gente foi pela campanha e da campanha a gente mandou para a vara, né? Então a gente pode vincular lá diretamente. Tá? Ok. E aí, por último, Alessandro, então seria interessante que nós abríssemos, né, sempre esse cadastro, olhássemos para a solução imediata e, Uhum, né, até pelo caráter do Ministério Público, né, o órgão de uhum, fiscalização, que nós pudéssemos, então, enumerar essas crianças aqui que estão para a solução imediata e encaminhar para a vara, né, para que o juiz possa, além do cadastro, né, uhum. atentá-lo a ele para essa questão, né? Chamar a atenção para essa questão, para que ele desse andamento imediato a esse processo. Nossa, Talvez seria seria uma interessante, né? excelente, excelente ideia. A corregedoria já faz isso, mas vindo do MP tem um outro peso também aí para que é o papel do MP aí de fiscalizar, né? Sim. Porque realmente não deixar essas crianças paradas. Qual que é o nosso intuito? Não deixar a criança na instituição de acolhimento, é dar andamento na vida das crianças. Até porque vocês vão ver eu mostrar um campozinho do sistema que se chama justamente andamento. É isso mesmo, vamos andar com isso daí, né? Vai ter que É. sair por algum motivo, seja uma guarda com uma avó, seja uma adoção, seja voltando para os pais, algum motivo a gente tem que encaixar essa criança em uma família, não é verdade? E eu observo aqui pelo meu, abrindo Uhum, aqui, que todas essas crianças aqui que precisam, são crianças que estão em processo de adoção, e uhum, aí já estão aqui há mais de 240 dias, eles já estão na família, e a vida deles, né, acaba ficando com essa pendência aí, porque o processo, né, ainda não é, chegou ao final.
Então, acho bastante interessante, né, já que os né? assessores também estão aqui assistindo, para que a gente pudesse abrir e fazer esses encaminhamentos, essas solicitações, para que o processo possa caminhar mais célere, né? Exatamente. Eu posso até dar um intervalinho aqui. Agora começou um pai adotivo, eu posso até contar da minha experiência também, porque antes eu conhecia da teoria, né? Agora eu estou na prática. Foi que eu passei da teoria para a prática. Meu processo, graças a Deus, está em dia, está tudo certinho, não foi sentenciado ainda, mas enfim, está tudo certo, está bem no prazo. Mas realmente é um período de angústia que a gente passa enquanto não tem essa sentença. E até eu fui viajar, fiz uma pequena viagem para a gente passar umas mini férias, peguei uns 3 dias semana passada. Aí você vai no avião, tem que ficar explicando, a certidão não está no nome, aí mostra ali o tempo de guarda, alguns olham, assinatura eletrônica, deixa eu ver, não sei o quê. Você passa por algumas situações ali que é chatinho, a gente sabe que faz parte do jogo, mas é chatinho, né? Então, assim, apesar de a gente entender tudo isso, realmente é um período que gera um pouco de angústia e incerteza nos adotantes. E a lei tem esse prazo aí, né? São 120 dias, o estatuto cobra dobrado, né? 240, porque pode dobrar. O único que não dobra é o da destituição, que aí é 120 dias mesmo. O estatuto já cobra o prazo dobrado, mas que realmente precisa ser visto isso e muito bom. O Ministério Público olhando aí vai ajudar muita gente. Bom, posso continuar, doutora? Aí vocês me cortem aí qualquer coisa que estiver estourando Claro. o tempo, gente, que eu falo muito. Então, por favor, podem me tesourar aí, tá? Na verdade, eu vou acabar aqui só de mostrar as características do sistema e as telas, e aí eu já vou abrir, talvez já deve ter algumas perguntas, eu vou abrir para as perguntas, né? Porque já temos aí 25 minutos ainda. Bom, então essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela inicial. E aí, nesse menu lateral, é que eu tenho as opções agora. Antes ficava, aqui, tá vendo o mouse correr aqui? Ficava aqui em cima, ó, o menu que a gente clicava. Agora está aqui nesse menu sanduíche, tá? Ele chama menu sanduíche que parece, né? Duas fatias de pão com um hambúrguerzinho no meio aqui. Então, por isso que chama menu sanduíche. É o termo técnico, estou aprendendo com o pessoal, de tanto trabalhar com o pessoal da TI desenvolvimento de sistema, é o que eles usam. Clicando aqui, a gente tem aqui a página inicial, que é onde a gente está. Criança e adolescentes, que é onde é o mais importante que a gente vai ver. Serviços de acolhimento, acolhimento. Deixa eu só fazer aqui o que é a diferença de serviços de acolhimento para acolhimento. O serviço de acolhimento, você vai estar vendo a casa mesmo ali, ou o programa de família acolhedora, os dados dele, quem que é o responsável, onde que fica, a estrutura, tem psicólogo, tem assistência social, está tudo registrado ali. Acolhimento são os registros de acolhimento das crianças. Então, Joãozinho de Souza, você puxa o nome dele lá e vai constar os acolhimentos. A guia de acolhimento vai estar lá, tá, inclusive, no sistema, nessa acolhimentos, tá? Então, só para não confundir. Serviço de acolhimento é a parte física, os dados da instituição. Acolhimentos é por criança. Você vai pesquisar a criança ali, e às vezes você pesquisa Joãozinho de Souza. Aparece 10 João de Souza. A pessoa às vezes me liga e fala, olha, está em duplicidade, está em deplicidade, 10plicidade, porque tem 10 vezes ele aqui. Não é isso, é que cada vez que ele entrou e saiu, é um registro. Ali não é um registro de criança, é um registro de acolhimentos. Então, se ele entrou e saiu 10 vezes, vai ter 10 registros com 10 guias. Quando você entra em cada um deles, você vai ter 10 guias de acolhimento ali no sistema, né? Depois de acolhimento, tem a aba de pretendentes, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Guardas, onde pode ser constado todas as guardas do sistema. As adoções, e o ajuda. Vou pular aqui para o ajuda já, só para vocês verem, que aqui tem um manual de uso do sistema, tá? Então tem o manual do sistema do novo e do antigo. O novo é a parte de pretendentes exclusivamente, tá? É a única parte que mudou. Vocês vão ver que o layout está muito diferente. O que está escrito antigo aqui é do que está valendo tudo ainda, dessas partes que a gente está mexendo até agora que eu mostrei para vocês, tá bom? E tem aqui o manual de uso para os pretendentes. Algumas informações úteis para pretendentes podem ser fornecidas para eles também. Bom, vamos voltar aqui na página de crianças e adolescentes. Nessa parte aqui, vamos ver se carrega, pronto. Não mudou nada. É a mesma carinha do sistema que a gente estava acostumado, porque ele está funcionando em frame embutido nessa nova estrutura do SNA, tá bom? Então aqui a gente tem a parte de filtro, que é importante para vocês, para fazer alguma estatística. Se eu quero puxar, eu estou aqui na VAR, ó, venho aqui em órgão, tá vendo aqui? Eu tenho filtro, dados da criança e adolescente, dados de família, dados de saúde, órgão julgador, dados de processo, outras informações, tá? Então eu vou colocar aqui em órgão julgador, estado aqui a gente está preso no Distrito Federal. Vamos puxar aqui um órgão julgador do Distrito Federal, vou colocar aqui Vara de Infância do Guará, tá bom? Então, eu selecionei a minha. Caso seja isso aqui, o pessoal do centro de apoio tem que fazer essas seleções, o promotor ele já provavelmente já vem isso aqui selecionado, porque ele está só para aquela vara específica, a não ser que tenha mais de uma vara, dá para selecionar mais de uma também, tá?
Aí eu volto aqui em filtro, eu quero saber se lá na vara do Guará, todas as crianças ativas, por exemplo, todas ativas, acolhidas nessa vara, eu não sei se eu vou ter dados suficientes aqui lá. Deixa eu só puxar todas as ativas e acolhidas. Venho aqui no botão pesquisar e dou pesquisar. Vamos ver se vai ter alguma. Nenhuma. Puxei a vara errada, hein? Vamos ver uma aqui que tem algum dado a mais. Órgão julgador, deixa eu tirar do Guará aqui e colocar vara de infância e juventude do DF. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui. Volta aqui em filtro, todos os ativos, crianças acolhidas. Vamos tentar aqui ver se aparece alguma. O ruim é que não tem muitos dados nesse sistema de treinamento. Esse aqui deu. Tá? Então me veio aqui, olha, quantos que vieram? 434 crianças, está vendo aqui? Mas e se eu quiser detalhar isso mais? Eu quero todos ativos acolhidos, porém eu quero só aqueles entre 0 anos e 0 meses. Bom, olha só. Você lembra que tinha 430 e pouco? Vocês chegaram a acompanhar até o que eu falei que tinha 430 e pouco. Aí eu coloquei até 10 anos, não sei se vocês acompanharam até isso. Coloquei o filtro. Aí já cai para 99, vocês estão vendo aqui? Então, essa página de filtro, eu posso usar e abusar. Eu posso escolher apenas se são aptas à adoção, com manifestação de pretendente buscativo ou não, que o pretendente manifesta, né? Com idades entre tal e tal, só evadido, só falecido, só sob guarda, em processo de adoção por buscativa, em processo de adoção pelo cadastro. A gente pode usar todas essas ferramentas, não vou emular cada uma delas aqui, mas só para vocês conhecerem que é uma ferramenta legal para quando você quer saber, olha, queria saber na minha comarca quantos adolescentes que eu tenho. E quantos adolescentes que eu tenho, por exemplo, vamos voltar aqui, que a gente pode escolher aqui, ó, somente... Você consegue, Ellison, só mostrar Ah, para a gente como é que faz para usar esse filtro, para ficar bem, tá. bem didático, Ó, assim, faz um bem para a esse gente poder Tá, entender. esses são os dados do filtro. Então, eu selecionei, por exemplo, no status, todos os ativos. Poderia ter selecionado só os inativos, só os selecionados, por exemplo, os adotados. Coloquei todos os ativos. E fiz um clique aqui em acolhido, tá vendo? Mas poderia ter Uhum. selecionado, por exemplo, só os que estão em processo de adoção pelo cadastro, por exemplo. Em processo de adoção entre 0 e 10 anos. Não sei se vai ter no nosso exemplo. E clico em pesquisar aqui em cima, tá? Vamos ver Mas se o você sistema coloca vai... o filtro antes, né? Você clica O no filtro filtro antes. antes. Tá. Isso, aqui, ó. Eu clico aqui em filtro, ó. Quando eu entro aqui, deixa eu zerar a página aqui de novo, deixa eu ir para a página inicial e voltar para criança Isso, e faz um adolescente, aí vamos de entender. novo, só para a gente pegar o passo a passo. Entrei vocês estão vendo a página de criança e adolescente. Eu já caio na primeira filtro, tá vendo aqui? Eu já caio no filtro. Então eu seleciono o status que eu quero. Geralmente são os ativos, mas você pode só. Eu quero saber da minha comarca só os que estão para solução imediata. Beleza, tá aqui, tá bom? Onde que eu seleciono a comarca? Aqui, ó, em órgão julgador. Vocês estão vendo aqui, ó, tem aqui dados da criança, dados de família, dados de saúde, órgão julgador. Tá? Eu clico em órgão julgador e seleciono aqui o estado e o órgão julgador. Vou selecionar aqui Distrito Federal e a vara que tinha mais exemplo lá, que acho que era a vara Infância e Juventude do Distrito Federal, né? Só para a gente ter bastante exemplo aqui. E volto para o filtro. No filtro eu uso aqui, ó, o status e todas as situações aqui, ó. E são intercambiáveis. Eu posso usar só os acolhidos e selecionar uma idade aqui. Só os acolhidos aptos para adoção internacional, ou só aptos para adoção nacional, por exemplo. Se está disponível para busca ativa ou não. Com fotos e vídeo na busca ativa. Apenas vinculado, sim, não. Esse apenas a condição tem um monte de coisa aqui também, ó. Eu quero só as com processo de decisão atrasado. Eu posso puxar, por exemplo, só as crianças acolhidas até 10 anos com processo de decisão atrasado da minha comarca. É só marcar aqui, tá? Que eu puxo. Ou só com prazo a vencer. Não está atrasado ainda, mas daqui um mês vai estar. Só que tem maioridade, tá? Emancipado, que a gente sabe o que acontece, que não quer dizer que fez 18 anos saiu da instituição de acolhimento, mas eu tenho como puxar todas aquelas que estão na instituição que tem mais de 18 anos. Né? Às vezes continua, a gente vê casos que ficam até 21 anos, e tenho como eu ter esse filtro, por exemplo. Ou aqui, ó, adoção sem conclusão mais de 240 dias. É quase que todas aquelas opções, lembra aquelas opções que a gente tinha lá na página inicial? A gente pode também puxar por aqui. Além disso, se eu for aqui no sistema, ó, aí eu vou mudar de página, tá bom? Eu estou aqui em dados da criança e adolescente. Em dados da criança e adolescente, vocês estão vendo que alguns campos têm azul e outros não têm azul? Tá dando para ver aí? Tudo que é azul é campo pesquisável. Ou seja, se eu quiser pesquisar só as crianças acolhidas até 10 anos que chamam José, ele só vai me voltar as crianças acolhidas até 2 anos que chamam José. Se eu digitar de José ali.
nesse campo, porque é um campo pesquisável. Se eu quiser só as crianças que são do sexo masculino ou feminino, tem aqui também. Eu quero só as crianças acolhidas até 10 anos da etnia, sei lá, indígena, ou só os brancos, ou só os pardos, também eu consigo aqui, tá bom? E outro campo aqui, dados de família, nome da mãe. Eu quero puxar só as crianças, sei lá, eu tenho na minha comarca uma mãe que já passou várias crianças, eu quero todas essas mães, a gente sabe, tem comarca, às vezes tem mãe que tem 6 crianças ali que já foram para adoção. Você puxa, Dona Maria de Jesus da Silva, coloca o nome dela e puxa, claro que pode ter homônimos, né, mas aí você pode ver lá, você puxa todas as crianças que são filhos daquela mãe, tá bom? Dados de saúde também. Possui doença detectada? Sim, não. Possui deficiência física? Sim, não. Eu posso tudo isso filtrar também. E aí, só mais um parênteses aqui, para mim falar sobre essa questão de saúde, eu prometo que eu sou rápido. Não existe consenso, e isso é um dos maiores calcanhares de Aquiles do sistema. Por quê? Se nós colocarmos um formulário imenso, enorme, vai ser extremamente difícil de preencher, a gente às vezes não tem laudo para isso e vai ser pouco prático. Se a gente reduz demais como aqui, a gente acaba que não informa muito. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Olha, possui deficiência mental? Sim ou não? Possui deficiência física? Por exemplo, possui deficiência mental, vou colocar sim. Tá? Ou uma doença infecto-contagiosa. Eu sempre dou um exemplo que é síndrome de Down. Você pega uma criança com síndrome de Down, eu coloco lá. Síndrome de Down, eu tenho crianças que são profundamente comprometidas, crianças que precisam de ajuda, de suporte o tempo todo, até crianças praticamente normais, ou adultos que vão ser adultos que vão ter até uma independência. Você vê que é uma mesma doença, mas você varia demais ao cuidado que o pretendente teria que dispensar para aquela criança. Então, é muito pouco informativo, né? Eu tenho para mim que a melhor. Existe uma classificação, que chama Classificação Internacional de Funcionalidades, que é o quanto uma doença ou uma deficiência ela impacta na vida de quem vai cuidar daquela criança, o quanto que ela demanda cuidados. Porque, no fundo, o que o pretendente sabe? Se eu estou preparado para isso, por exemplo, eu trabalho 10 horas por dia. Eu tenho um emprego que exige muito de mim. Eu estou preparado para uma criança com uma deficiência um pouco mais, talvez não esteja preparado, porque aquilo é uma exigência muito grande para mim. É isso, na verdade, que impacta talvez mais para o pretendente. Mas nós não temos isso no sistema hoje. Esse campo é ruim e vai continuar ruim, tá bom? Ele não diz muita coisa. O que eu sempre falo é o seguinte, para o pessoal da vara, às vezes me fala, tem uma criança aqui que falaram que ela tem um problema, não, tem laudo. Tem laudo, você coloca. Não tem laudo, nem que fale, nem que o abrigo fale, não coloque nada se não tem laudo. E mesmo assim, nós já pegamos laudo. Eu peguei uma criança uma vez com retardo mental leve. Laudo, assinado por um médico, retardo mental leve. A gente atendeu essa criança, desconfiamos um pouco disso daí. Aí, um casal adotante, era adoção internacional, tá? Adoção internacional, o casal adotante, ele se dispôs a pagar por uma avaliação particular para essa criança. Então, fomos o melhor profissional de Vitória aqui, fez a avaliação dessa criança. Ela fez uma bateria de teste com neuropsicóloga, enfim, uma avaliação bem completa. Resultado, não só não era retardada mental, como tinha um QI acima da média. Mas ele tinha um laudo assinado por um médico dizendo que ele tinha retardo mental leve. Tá? Então, mesmo às vezes com laudo, a gente fica meio assim, mas tem laudo, coloca. Né? Tem laudo, coloca. Ali não tem laudo, a gente sempre fala, não coloca. Tá bom? Aqui, o órgão julgador, que eu já mostrei para vocês, né? Estado, o órgão julgador que a gente vai selecionar. Dados do processo, aqui a gente pode acompanhar os processos de destruição do poder familiar, audiência, entrega voluntária, suspensão do poder familiar ou a suspensão do poder familiar. Tá bom? É isso aqui que a gente pode acompanhar em dados do processo. Aí você pergunta assim, e o processo de adoção? O processo de adoção é cadastrado aqui, é pela criança, mas tem uma aba só de adoções, tá vendo aqui? Então, o número de processo acaba ficando naquela aba de adoções ali, tá bom? Ele não é nessa aba de processo. Essa aba de processo, ela tem só aqueles processos que não movimentam a vida da criança. Ela adotou, ela saiu do abrigo e foi para adoção. Okay? Então, ela tem um campinho próprio. Na aba aqui no campo de dados do processo, é dados de processo de restrição, é medida protetiva, são coisas que não movimentam a criança, tá ali, fazem parte, tem que ter, mas não tiram ela da instituição de acolhimento, tá bom? E outras informações aqui do lado, deixa eu fechar aqui. Outras informações aqui, vocês vão encontrar, deixa eu pegar uma criança de exemplo aqui, deixa eu só pesquisar aqui, pegar uma criança, pegar um cadastro completo para vocês verem, né?
Vou pegar aqui esse Caleb aqui, ó, que está colhido. Vou pegar esse Caleb aqui, vou abrir, estou clicando aqui no nome dele, tá, para a gente entrar. Eu já vi, tá vendo um sino aqui, ó? Erros, passei corrigido na criança. Tem um sino aqui, tem um sino aqui. Já sei que é dado de saúde. Não preencheram alguma coisa. O que que foi? Medicação. Porque falaram que usa medicação, tá vendo que tá marcado sim aqui, mas não escreveram que medicação que foi. Então o sistema já está me acusando, ó, tá aqui, tá cobrando alguma coisa, tá bom? Aqui, quando eu entro numa criança específica, que já está cadastrada, eu abro um pouco mais de campos. Eu tenho aqui, ó, além de dados do processo, órgão julgador, eu tenho aqui busca para adoção, aqui que eu faço a busca, outras informações, histórico de edição, ou seja, tem como ver em que data, quem alterou o quê. Não está funcionando, mas antes a gente tinha até o seguinte, uma criança foi adotada há 5 anos atrás, e aí você fala assim, será que em 5 anos atrás esse casal foi realmente o primeiro da lista? Será que estava tudo certo? A gente tinha essa função antes de mudar a interface de pretendentes, que eu vou mostrar para vocês, que a gente clicava e dava a lista da época. Era uma ferramenta muito boa que você podia conferir o tempo que fosse a posição daquele casal, a época. Porque o casal adota, ele vai lá para o final da fila, enfim, tudo muda. Né? Mas você podia conferir a época. Hoje não está funcionando, apesar de ainda ter, não está funcionando adequadamente no sistema, tá bom? E ocorrências. Aqui em ocorrências é que a vara vai cadastrar o quê? As audiências concentradas, as avaliações de acolhimento, as informações. Quando ele sai de um abrigo e vai para o outro, fica registrado ali, é como se fosse um histórico da criança, fica tudo em ocorrência. Na data tal fez isso, na data tal fez isso, tá? É um históricozinho da criança, tá tudo ali. Ok. Então, essa é a página da criança, estou passando rápido para vocês aí, que é a página mais de consulta. E aí eu queria mostrar para vocês aqui a nova página de pretendência, porque essas outras aqui são mais rapidamente, só serviço de acolhimento, para vocês verem aqui, cliquei em serviço de acolhimento, vai estar aqui dados do serviço de acolhimento, tipo, se ele é acolhimento institucional, família acolhedora, se é programa de acolhimento familiar, o órgão julgador, esfera, a população atendida, tá? A separação por gênero ou não, idade mínima, máxima. Quando você abre para cadastro, na verdade, ele tem muito mais dados aqui que a gente vai preenchendo e vai aparecer, tá? Mas aqui a gente praticamente nunca usa, é só quando cadastra uma instituição nova ou se ela está superlotada para a gente verificar. A gente usa muito pouco isso daqui. E aí eu queria mostrar aqui a grande diferença que é pretendentes. Olha bem aqui, criança e adolescente, que é o layout anterior do sistema, o layout que está vigorando até agora. Esse layout aqui com esse menuzinho. Vamos lá para pretendentes para vocês verem a diferença aqui agora. Mudou tudo, né? Tá bem diferente, tá? Tá bem diferente. Pode me chamar de conservador, mas eu achei um pouquinho assim, um pouco mais confuso de lidar. Talvez seja só questão de adaptação, tá? Porque eu já estava muito acostumado com o outro. Mas agora esse sistema novo, olha só, ele tem aqui, ó, para você incluir um pretendente, os filtros estão aqui, tá vendo? Mais filtros. Eu posso pesquisar pelo nome, ou só clicar em mais filtros, ele abre todos aqueles filtros, tá aqui, ó. CPF, passaporte, perfil da família, situação quanto à adoção, status do cadastro, se o pretendente está com prazo a vencer ou não, lembrando que nós estamos falando aqui de pretendente, tá? Não mais de criança. Então, são filtros referentes a pretendentes, tá bom? Então mudou porque os filtros estão aqui embutidos, tá vendo aqui, ó, nesse menu que você clica e ele abre aqui embaixo, ó. Você consegue filtrar também pretendentes. Eu quero só pretendentes, meus pretendentes com a data de pedido de habilitação de tal a tal, ou só com status de habilitação expirado, ou só válidos, só aqueles, ou aqueles que requerem a reavaliação. O que que requer reavaliação? O sistema tem uma regra que o pretendente, ou quando ele devolve uma criança, tá? Ele está em estágio de adoção e devolve aquela criança, ele entra ali direto, requer reavaliação. Tem aquele dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala que tem que ser retirado, a não ser que tenha uma justificativa judicial para isso, porque senão ele está fora. E quando ele entra em requer reavaliação, ele fica automaticamente excluído do sistema, tá? Ele não é vinculado em nenhuma criança, não. É como se ele tivesse fora, mas só o sistema nos lembrando, ó, tem que reavaliar aqui. Ou quando ele rejeita 3 crianças no perfil dele, sem justificativa, tá? Então, eu tenho um perfil de até 10 anos, eu me apresento uma criança de 10 anos, falo não, ok, sem justificativa. Segunda, falo não, ok. Na terceira que eu falo não, eu entro nessa daí de requer reavaliação e eu sumo da lista das crianças, eu não apareço mais, até a equipe técnica do judiciário me reavaliar para saber exatamente por quê. Por que é importante essa ferramenta? Eu já peguei, eu faço muito curso de adoção, né? O pessoal conta muita história para mim. Eu já peguei, por exemplo, história que a pessoa fala assim, ó, na verdade eu queria um bebê, até uns 2 anos aí, mas me falaram que se eu colocar até 5, 7 anos, vão ligar mais para mim.
Vão entrar mais em contato. Realmente, entra mais em contato, mas para o quê? 5, 6, 7 anos, e não para um bebê. Não é? Então, a pessoa às vezes confunde um pouco isso, e é bom a gente sempre esclarecer, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu recolher esse menu de filtros aqui. E aqui funciona assim, ó. Vai aparecer aqui todos da comarca que eu tenho, tá bom? Posso clicar aqui no nome, e ele vai me... Eu vou clicar aqui no nome, ele vai abrir uma outra janela, e eu vou ter que mudar essa janela aqui no compartilhamento, né? Esse é o nova janela de pretendentes, está vendo aqui, ó? Tem aqui o nome, o Frank Lee, ele é um internacional, passaporte dele, a habilitação válida por mais tantos dias, se tiver inválida aparece aqui. Aqui aparece todos os dados dele, dados de habilitação, número do processo, data da sentença, data da renovação, dados da família aqui, ó, quantos filhos biológicos, filho adotivo que ele tem, endereço dele, onde que ele mora, os dados dele aqui, sexo masculino, raça, cor, tudo, ó. Tudo, tô descendo aqui, vocês estão vendo. As características da criança pretendente que ele quer, tá? Ele quer de 0 anos até 15 anos e 11 meses, qual que é a raça, a cor da criança, sexo da criança, se tem doença detectada ou não, o que ele aceita, tá tudo aqui. Então tá aqui o cadastro dele, tá? Tá aqui todo o cadastro dele. E aqui eu tenho esse menu que para vocês não aparecem menos opções, na vara aparecem mais que eles podem editar, tá? Eu clico no clipe aqui e eu tenho o quê? Documentos, porque essa é uma grande diferença. Eu agora consigo anexar documentos. Olha só, aqui tem o laudo, tá, de habilitação, laudo social, laudo psicológico. Então, hoje eu consigo somente, na página de pretendentes, anexar documentos. Tá? Aí eu tenho a oportunidade de ter aí os laudos, tudo desse pretendente. O que é a previsão? Que todo o sistema vire como é esse de pretendentes, você consiga anexar a PIA da criança e todos os demais documentos, tá bom? Era previsto até uma integração com o PJE, não sei como é que está isso lá, porque qual que era o nosso sonho dourado quando a gente começou a mexer isso junto à CNJ? É que andamentos pudessem ser automáticos, ou seja, uma sentença foi dada no PJE, automaticamente ela jogava e o SNA não depender. Quanto menos a gente depender do servidor ir lá e mexer, melhor seria, mas a gente não atingiu até hoje um status desse daí, ainda precisa do servidor ir lá e colocar as coisas, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho documentos, tá? Que eu posso anexar a esse processo. Deixa eu voltar aqui. E nessa carinha aqui, ó, crianças e adolescentes conectados, que é o quê? Se tem alguma criança ou adolescente que já foi vinculado àquela criança, aquele casal, aquela pessoa já vai aparecer aí a criança ou adolescente aqui, tá bom? Nesses menuzinhos laterais aqui, e aqui toda a história do casal. E aquela linha do tempo que a criança tem, de tudo que aconteceu com ele, tá aqui do lado, ó. Eu tenho as habilitações, se ele tiver mais de uma vai aparecer aqui, e aqui do lado da linha do tempo, ó. Tudo que aconteceu, tá vendo? Então, suspensão temporária de adoção. Posso clicar aqui, vai aparecer aqui do lado direito os detalhamentos do que aconteceu. Ativação da habilitação, quem foi responsável, a data que ativou. Tudo aqui na linha do tempo para eu ver a sequência, perdão, se esse casal, já, por exemplo, o casal, eu falo casal porque geralmente está casal aqui, né? Mas esse pretendente, ele já rejeitou uma criança, se ele já falou que não queria, se ele já teve naquela regra de 3, enfim, tudo que aconteceu para esse casal também fica registrado aqui, tá bom? Então, essa é a página que mais mudou no sistema, tá? Aí, a gente sempre pede, né, que os usuários novos, tanto os promotores, quanto fazem para os servidores, acessem e olhem, porque muita coisa é intuitiva, a gente vai olhando nas telas, clicando e vendo. Principalmente vocês que a consulta de informação é bem mais fácil, você só rola a página ali, você praticamente já tem todas as informações dos pretendentes ali, tá bom? Usem o sistema sem pudor, porque não tem problema, não tem perigo de vocês errarem nada ali, pode clicar em botões, não tem a senha do Ministério Público, que realmente é uma senha de consulta e de fiscalização, né? Então, podem usar, clicar ali, não tenham medo de usar para poder aprender a usar o sistema também, tá bom? Depois também eu posso passar para você, deixa eu até pegar aqui, tem um chat Ellison, aqui. Oi. Ellison, antes de você sair, fiquei com Uhum. uma dúvida. Aí Pode nessa de falar. pretendentes, eu Aham, cliquei aqui, filtrei, fui em mais filtros, certo? aham, deixa eu voltar Aí eu aqui. coloquei aqui Espírito Santo Uhum, e coloquei a Vara de Guarapari, uhum. tá? E aí eu clico em Ah, quê? deixa eu voltar aqui. Porque eu fui em Deixa eu só... pesquisar e ele não Não, né? Aqui, ó. apareceu. Ele, na verdade, era para ir automaticamente. Ele não foi automático? Uh-uh. Ele não desceu automático? Porque o que é para acontecer? Olha só, eu tenho que 1261, certo?
Eu Uhum. dou os filtros aqui e seleciono, eu vou selecionar o estado aqui, Distrito Federal, e vou Uhum. mudar aqui o órgão jogador para Vara Infância e Juventude de Brasília, por exemplo. Uhum. Tá? O que é para acontecer é. Tem o botão filtrar, apareceu aqui. O botão filtrar embaixo, tá vendo? Mas Uhum. ele pegava automático. Eu clicar no botão filtrar, aí ele mudou para 35 aqui, vocês estão vendo? Daqueles 1.000 e tantos que tinha, 35 eu cliquei em filtrar aqui embaixo. Você clicou em filtrar e não deu nada? Eu não. Aqui embaixo ficou zerado. Você colocou o filtro como o quê? Coloquei Espírito Santo, órgão, Vara da Infância e Juventude de Guarapari, aí coloquei área de atuação, municipal, estadual, nacional e internacional, coloquei tudo. E aí eu Tira, vou tira, tira essa área de atuação aí pra tira gente. isso, tá, põe Tira tudo, todas, deixa só Guarapari. Deixa só Guarapari tá. e clica em filtrar aqui embaixo, ó, onde tem limpar e filtrar, clica em filtrar. Aí aqui tá Ah, aparecendo zero tá, para você hoje, né? Foi? tá. Agora apareceu 187 todos, 39 ativos. Isso, e tantos inativos, né? E o resto inativo. Isso, Na assim. verdade, se esperasse um pouquinho, como eu te falo, todo dia o sistema muda um pouquinho. Ele já estava pegando automático, era igual o Google, que você colocava o filtro e ele já mudava lá embaixo, mas não está mudando aí não, tá? Muitas Tá. funções, o que está acontecendo? A gente, até uns 2 meses atrás, as últimas reuniões que eu tinha com eles, tiveram que desativar algumas coisinhas, estavam dando muito bugs, muitas coisinhas estavam dando bugs nisso daí. A gente teve problema de pretendentes, por exemplo, que já estavam vinculados a crianças, aparecerem na lista para novas crianças, por exemplo, sendo que não poderiam aparecer. Então, várias coisas estavam acontecendo Uhum. que eles estão consertando, então desativam. Então, por isso que todo dia a gente tem que dar uma olhadinha no que está funcionando aí. Mas seria no filtro embaixo, tá? Clicou no Ok. filtro aí, ou automático, como funcionava antes, ele simplesmente ia. Tá bom? Aí tá Uhum. filtrar. Tá? Ok. Bom, basicamente o que eu tinha para passar para vocês hoje seriam essas telas aqui. As outras telas guardas aqui, eu vou só mostrar para vocês, ver as guardas, posso selecionar aqui o órgão jogador, guarda com recurso, registrado quando, por estado, enfim, dados da guarda tutela, o nome da criança, posso digitar o nome da criança, procurar a guarda, mas tudo isso daqui, na verdade, onde eu consigo ver também? Pela página da criança. Se eu puxo na página da criança o nome da criança, ela já vai me dar a posição. Por isso que eu quase não entro nessas guardas, adoções, nessas sub-abas. Por quê? Porque na página da criança já me parece um panorama disso tudo. Então, praticamente, eu não preciso utilizar isso daqui. Tá? Basicamente era isso. Aí eu estou aberto às perguntas, ou se eu esqueci de falar alguma coisa, pode me chamar a atenção aí que eu mostro também.